Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a Uma Turma Jazz, nosso podcast sobre música instrumental. Hoje nosso convidado é uma convidada, professora Salomé Viegas, flautista, musicista, que vai bater um papo com a gente. Boa tarde, professora. E eu quero começar sobre as suas referências de criança na música. Qual era o seu entorno musical dentro da sua casa? Boa tarde, Omar. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de compartilhar essas experiências, né? Que a música é tão importante na minha vida. Sei quanto é importante para as pessoas que tocam saber um pouco da trajetória de cada um, né? Que pode aproveitar as experiências aí. Sobre a minha infância é o seguinte: o meu pai era uma pessoa que gostava demais de música. Desde que eu me lembre, a gente ouvia muita música clássica, porque ele comprava vários discos na época vinil, né? Tinha uma coleção enorme de vinil, e ele sempre que tinha um aparelho de som novo, aí ele já comprava. Então a gente tinha o hábito, inclusive, de ouvir música mesmo, parar para ouvir. A gente ia em apresentações. E por outro lado, a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, e ela frequentava muito a igreja e levava a gente, né? E a gente ouvia as orquestras, né? A Ribeiro Bastos, a Lira, e ela gostava dessa música colonial, né? Então, com a gente, eu falo a gente porque eu e a Maria Amélia, minha irmã, que também é musicista, pianista, né? Então é muito junto, assim. E aí, com 7 anos, meu pai comprou um piano, pôs na sala de casa assim, foi aquela cena inesquecível, né? Chegou o piano em casa. E a gente começou a aprender piano, nós duas, né? Com a dona Judite Monteiro, que era uma professora, foi muito importante pra gente, porque a gente é muito pequena, né, e tal. Tio do meu avô, o Milico Viegas, o Emílio Viegas, né? Ele era regente da Ribeiro Bastos e flautista. E ele ia lá em casa, ele era amigo do meu pai. Então, às vezes, ele saía da missa de domingo, levava a flauta, chegava lá e tocava pra gente. Aí, às vezes, ele tocava um chorinho, sabe? Então, na minha família, a maioria não tocava. Eu tinha uma tia, 2 tias que tocaram piano, né? A tia, que a gente chama de tia Cecê, deu muito tempo aula de música na escola regular. Ela tocava piano. Né? Mas então a gente tinha tinha muito contato. O entorno musical era muito forte. Né? Bem interessante, assim, né? E daí pra flauta, como é que foi? Porque você foi no piano, né? Começaram a estudar piano. Isso. E tal. Foi por influência desse seu tio? Também, né? Porque eu achava bonito, né? Mas logo a gente foi estudar no conservatório. Teve um ano que teve um curso na Ribeiro Bastos. Nós fomos lá e eu fui fazer esse curso para saber como que eram os instrumentos e tal. E eu fiquei apaixonada com a flauta. E aí eu queria começar a flauta no conservatório, que eu já tinha idade, vamos dizer assim. Eu tinha o quê? 11, por aí. E o Rocha, o professor Rocha, era o professor de flauta do conservatório. Ele falou: você vai estudar mais um ano de flauta doce. Essa flauta doce. Ai, meu Deus. Aí eu fui estudar flauta doce. E aí, a Maria Amélia também, ela fez o mesmo caminho. A gente estudou flauta e piano até terminar o técnico. Sim, e aí já não parou mais, né? Teve umas pedras no caminho, assim. Sim. Né? Porque eu não achava que eu ia ser profissional, não. Porque apesar, né, a despeito da minha família achar lindo, adorar e tal, meu pai nem tanto, mas a minha mãe tinha uma mentalidade mais prática, assim, ela tinha medo. Sim, normal, né? Ela tinha medo da gente ir. Então, quando foi para escolher para a faculdade, eu nem pensava. Eu fui fazer vestibular para direito, né? E eu passei. Aí eu fiz a faculdade, lá em Juiz de Fora. Né? Mas continuou tocando? Mas aí que tá, aí lá em Juiz de Fora eu tinha o quê? 17 para 18 e tal.
eu fui começar a procurar os lugares, né? Que tocava, que tinha... Nossa, aí não tinha flauta naquela cidade, quase. Era uma loucura. Tinha o Kim Ribeiro, que eu lembro, assim... enfim, tava faltando gente para tocar. Então, eles me recebiam de braços abertos. A menina que tocava flauta. Aí eu fui tocar com um grupo de choro, com o seu Nilo, lá na Filarmônica. Tinha um grupo que chamava Grupo de Música Popular Consagrado. Fui para Pro Música, que tinha uma orquestra, né? Tocava música barroca. Eu acho que é muito importante para essas gerações novas também saberem um pouco disso, né? De ter essa diversidade, de abrir os horizontes. Com certeza. Né? Hoje eu acho que falta as pessoas terem contato, porque assim, eu posso falar que eu tinha pouco contato com música popular quando era criança, adolescente, né? Mas depois eu fui me abrindo para esses espaços, né? E fui tocar choro, tocar em bar. Comecei a tocar em bar lá. Conheci os músicos também lá da noite. E agora falando um pouco a docência. A docência foi interessante também porque nesse mesmo momento de Juiz de Fora, o que acontece? Porque o músico, no geral, você vai dar aula em algum momento, a maioria. Porque você precisa ganhar um dinheiro. Sim, e é o que tem mais assim, regular, né? Que você tem um aluno e tal. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu procurei o conservatório, porque eu já tinha meu diploma de técnico aqui, que na época valia, e procurei o conservatório para trabalhar. Aí a diretora, ela chamava Nivalda, ela falou assim, olha, nós estamos sem o curso de flauta, porque não tinha aluno, não tinha ninguém que dava aula e tal. Eu falei, mas eu vou fazer uma experiência, se alguém quiser, eu vou te dar uns alunos assim, e a gente vê, se sair bem, no ano que vem eu te dou um contrato. Dito e feito. Foi desse jeito. Aí eu tive uns 3 ou 4 alunos no ano seguinte eu tinha um contrato inteiro. Sim, e aí reativou o curso de flauta do Conservatório de Juiz de Fora. Olha! Né? E quando eu saí, vieram outros e ficaram até hoje, sim, né? Sim. E eu gosto muito de dar aula. Você é daqui de São João, né? Sou de São João. Como é que você tem visto agora o panorama cultural atual da cidade? Porque é uma cidade muito musical, né? Muitos músicos, muitas coisas acontecem culturalmente, né? Com relação a políticas públicas, o que você pode dizer para os nossos ouvintes? Então, eu acho que São João é bem atípico para o lado, acho que é até bom, no sentido assim, em relação à maioria das cidades, é uma cidade do médio porte que tem muita possibilidade. Já foi capital do Brasil cultural, né? Exato. Então, assim, a gente tem privilégios assim, muito grandes de ter o curso de música, conservatório, né? O curso que eu falo também da Federal, as orquestras. Assim, eu acho que é um privilégio estar aqui e morar aqui. Mas eu acho que falta um pouco de, talvez, uma organização maior entre os músicos, junto à parte do poder público, para organizar um pouco melhor isso, né? Talvez a gente cobre pouco do poder público, de ter políticas mais efetivas. E sempre foi uma coisa problemática essa coisa da organização dos músicos, né? Sim. E você vê assim a médio prazo no panorama cultural pelo material humano que a gente tem aqui, você acha que isso pode ser possível assim dessa união de algum movimento surgir? Você vê as pessoas com essa intenção, com essa disposição de tentarem ter voz, né? Uhum. Eu sou otimista. Eu acho que pode melhorar e já tem algumas ações assim pontuais, né? Acho que com essa lei Paulo Gustavo as pessoas se juntaram um pouco para poder fiscalizar de certa forma e estão cobrando. Os produtores poderiam ser um pouco mais próximos dos músicos para oferecer o seu trabalho, sabe? Mas aqui tem carência de gente que faça isso. Sim.
É um mercado que está aberto. Está aberto, sabe? Isso. A gente tem comentado muito sobre isso. Pode ter aquele profissional que ele pode não entender nada. Igual você vai construir uma casa, chama um arquiteto. Sim. Então, o músico vai contratar um profissional para fazer o projeto, fala, olha, eu preciso disso e daquilo. E ele coloca. Sim. Né? Porque eu acho que as linguagens são distantes. Na maioria dos artistas, ela parece que é o lado avesso do artista, é isso. Sim. Sabe? É o burocrata. Gente. A gente tem uma dificuldade com burocracia e regra rígida demais, militarismo, não é? Sim, com certeza. No geral. Já estamos caminhando para o nosso final. Eu queria falar com você um pouco sobre o mercado de trabalho. Você produz, né? Tem uma empresa também, né? Isso. A gente teve um problema assim vamos dizer, de desvalorização mesmo, de cachês, de achatamento de cachês. Como você pode descrever para a gente quais são assim, os critérios, o que aconteceu ao longo do tempo que foi cada vez mais reduzindo? Fala para a gente um pouco disso. Pois isso é uma história, é bem complicado, porque ao mesmo tempo isso acontece às vezes até por uma coisa que é boa, porque é a multiplicação de profissionais, certo? Porque se você antes você tinha 10 pessoas que faziam uma coisa, hoje você tem 25, entende? Aí o que você falou, a classe não é unida, né? Não vai conseguir fazer um lobby ali para manter um preço, né? Então, você tem aqui, o empresário que vai pagar, ele vai fazer tomada de preço e vai cotar vários, e você fica Hoje, o mercado de trabalho aqui é muito mais competitivo. É competitivo de verdade. Então, você como músico, você tem que ser competitivo no sentido não só de divulgar bem o seu trabalho, você tem que saber divulgar, né? Você ser uma referência, assim, você tem que ser realmente bom no que você faz, porque se você faz um trabalho mais ou menos, aí aquilo já vai espalhar e aí, de repente, né? Sim. Eu acho que isso tem várias coisas, assim. Hoje é muito mais uma cobrança que eu acho que eu não acho negativo. Não acho que seja negativo totalmente. A parte negativa disso aí é essa organização que a gente não tem. Sim. Que poderia ser um pouco melhor para melhorar para todo mundo. Mas que isso eu acho quase utópico. Ainda mais numa sociedade capitalista como a gente está. Então, chegou para o músico aquilo que às vezes uma empresa de outra coisa também passa, sabe? O seu produto, em geral, envolve você, né? Então, assim, hoje você tem um marketing muito mais agressivo e você tem que ficar atento para fazer marketing mesmo. Como que você vai vender o produto, e rede social e não sei o quê. Eu tenho dificuldade com isso, vou te falar. É difícil, eu acho difícil, mas eu vejo que tem que fazer. Qualidade de material de divulgação, qualidade do que você entrega, flexibilidade, eu acho também, porque aí você tem que ter uma coisa também da psicologia, de como lidar com o cliente, né? Tem gente que fala assim, eu faço muito música para casamento, tem gente que fala, eu não consigo. 6 meses a 1 ano, um produtor daquele evento, da música daquele casamento. Sabe? As pessoas não sabem, mas a maioria, né? Que bom você está falando essas coisas. É verdade, aí você tem que dar atenção, você tem que... O que vai ser melhor realmente para essa pessoa? Quem que é o melhor músico para fazer isso? Sim. Às vezes não sou eu, é outro. Então, você oferecer e ter essa flexibilidade, essa paciência, essa boa vontade. Como é a sua relação direta com o músico? Quais são teus critérios, assim? Então, assim, eu acho que eu tenho... Sim, eu sou uma pessoa... Eu te contei a história lá de Juiz de Fora, que eu tinha 18 anos, e hoje, muitos anos depois, eu ainda sou assim. Eu gosto de estar em vários... pertencer a vários lugares, né? Então, eu ainda dou poucas aulas no conservatório, mas eu mantenho lá. E aí, hoje estou na presidência do Serem e toco com um grupo aqui, um grupo ali, porque eu estou continuamente nessa observação.
quem está tocando bem, quem, né? Chega uma pessoa nova, vamos lá tocar comigo, vou tocar com você. Pra eu ver como, sabe? Vamos, passa lá, né? Lá em casa, vamos passar. Aí escuta uma pessoa na internet, nossa, mas que bonito isso aqui. Aí eu vou, será que você pode ouvir? Primeiro é um critério musical, né? Com certeza. A pessoa tem que estar tocando bem, ser consciente, né? Saber o que ela tá fazendo ali. Agora, depois, tem umas coisas que aí você começa a perceber também, assim. Primeiro, a questão do compromisso e da responsabilidade. Sabe? Tem que beber no evento, essas coisas assim, que não tem a ver com o profissional que vai ali fazer o trabalho, vai ensaiar, não reclama de ensaiar. E, gente, ensaiar é bom demais, velho, né? O profissional, como profissional, você tem que estar apto para todas as situações que vão aparecer. Assim, aí já tem esse critério, eu acabo que eu vou priorizando as pessoas que eu percebo que estão nessa mesma sintonia, né? Sim. Que são muito responsáveis. E, graças a Deus tem muita gente boa aqui mesmo, né? Legal. Que eu gosto de trabalhar e tal. Que né? bom. Gente, esse foi o papo aqui com a professora Salomé Viegas, flautista, professora do conservatório. E aqui, como a gente sempre faz, queria que você desse uma dica cultural pra gente. Nossa, você devia ter me falado antes, porque tanta coisa... Mas essa é surpresa, todo mundo está sendo pego de surpresa nessa dica. Não, tem um filme que chama Todas as Manhãs do Mundo, que é sobre um músico francês no barroco, assim. É um filme francês com Gerard Depardieu, é antigo, tem um livro dele também, baseado num livro. E é tudo sobre música, sabe? É um dos filmes que eu acho mais bonitos, assim, que eu já vi várias vezes, que tem a música em áudio também, que é aquele gambista que chama Jordi Savall também, que é um dos músicos mais preferidos da minha vida. Que bom, então. Ele é maestro, eu acho que é essa dica que eu faria. Escutem Jordi Savall, se der para ouvir o filme. O filme, como chama também, o filme, né? Todas as Manhãs do Mundo, e tem o livro também. Bom, gente, essa foi o Salomé Viegas, nosso podcast Uma Turma Jazz.